Amém. Deus seja louvado, Deus seja engrandecido para sempre. Amém? Quantos estão felizes hoje por estar na casa de Deus hoje? Amém? O coração de vocês está igual ao meu? Amém? O meu está muito alegre, está muito feliz, porque não tem coisa melhor do que estar na casa de Deus. A própria palavra de Deus diz que é melhor uma noite só aqui do que 1000 outros dias aí em outros lugares, né? Em outros lugares, claro, com certeza, o melhor lugar de se estar é na casa de Deus. Por que na casa de Deus? Porque na casa de Deus, aqui nós podemos encontrar os irmãos, aqui nós podemos sentir o refrigério de Deus nas nossas vidas, nós podemos sentir Deus nos tocando, nos abençoando, porque através do louvor, através da adoração, através do ensinamento bíblico, nós crescemos, nós absorvemos aquilo que é necessário para nós como energia espiritual, como algo que nos fortalece a cada dia. Hoje eu estava ouvindo o louvor e o rapaz, na hora de ministrar o louvor, ele disse que antigamente, quando se ia à guerra, né, quando o povo de Deus ia à guerra, eles também mandavam os levitas, né? Os levitas iam para a guerra para cantar, porque eles acreditavam que a força do louvor era mais forte do que as armas. Então, isso que nós estamos fazendo essa noite aqui é muito importante para as nossas vidas, para a vida espiritual de cada um de nós, para as nossas famílias e, claro, também para a vida da igreja, que é sustentada exatamente quando eu abro a boca de maneira verdadeira, quando eu venho aqui para louvar ao Senhor de verdade. Isso fortalece as nossas vidas. Eu aprendi 3 coisas na vida. Primeira coisa, eu nasci para adorar a Deus. Amém? Diga aí, eu nasci para adorar a Deus. Amém? A segunda coisa, eu nasci, diga aí, eu nasci para servir a Deus. Amém? A terceira coisa, eu nasci para engrandecer somente a Deus. Amém? Você adora, você engrandece quando você vive para Deus, quando você serve a Deus, quando você louva a Deus de verdade. Só há isso na vida, só para isso que nós viemos. Nós não viemos para outra coisa. Nós viemos apenas para adorar e para servir a Deus. Amém? Eu quero que você abra juntamente comigo, você que está aí do outro lado também pode acompanhar, em João capítulo 13. É um texto muito conhecido, onde Jesus lava os pés aos discípulos ali, e nós vamos aprender por que Jesus, ou como Jesus foi um verdadeiro exemplo de servir, né, de servidão, de servo, tá? Um exemplo de servo. João capítulo 13, abra comigo aí, a partir do verso 1. Evangelho de João, capítulo 13, a partir do verso 1. Amém? A palavra de Deus diz assim. João, deixa eu localizar aqui melhor, só um instantinho, por favor. Evangelho de João, capítulo 13, a partir do verso 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava à sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus:
Você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu-lhe Jesus: quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entenderam o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e Senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo Senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite. A Tua palavra por si só tem poder para nos falar, para nos redarguir, tem poder para nos corrigir, ela tem poder para lapidar a nossa vida, para nos transformar a cada momento. Nós sabemos, ó Deus, que a Tua palavra ela tem poder também para nos fazermos a cada dia mais parecidos contigo. Por isso, Pai, em nome de Jesus, abençoa-nos, ó Deus, com a Tua palavra, que ela tenha lugar em nossos corações e que ela possa, assim como a chuva derramando sobre a terra, venha, ó Deus, ter o proveito pelo qual o Senhor está enviando sobre cada um de nós. Por isso, ó Deus, muito obrigado por tudo. Nos abençoa esta noite e sempre, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, queridos. Graças a Deus. Olha, olhando para esta palavra, a gente compreende que esta palavra é uma das figuras, é um dos exemplos aqui, claro, apenas de uma forma simbólica, mas é um dos exemplos mais emblemáticos de Jesus como servo. Lá em Efésios capítulo 6, no versículo 6, a palavra de Deus diz que nós não devemos servir à vista, como que para agradar a homens, mas para que nós possamos agradar somente a Deus. Quando nós falamos de servir ao Senhor, nós estamos dizendo, vamos servir apenas ao Senhor. Por quê? Porque um dia nós iremos prestar contas. E prestar contas a quem? Ao pastor? Ao líder? Não. Vocês irão prestar contas somente a Deus. A Deus. Nós como líderes, nós apenas devemos ser como exemplo, para que nós possamos servir e dar o exemplo também para aqueles que estão servindo, para aqueles que estão aprendendo a servir. Por isso, o serviço é uma das coisas mais importantes que nós devemos aprender nessa vida. Aprendemos que viemos aqui apenas para adorar ao Senhor, viemos do Senhor, voltaremos para o Senhor. Porém, nós compreendemos também que enquanto estivermos aqui nessa terra, devemos nos colocar à disposição de Deus para servi-lo e servi-lo com todo fervor, com todo amor e com toda graça. Quando nós olhamos o versículo 1, a gente vai ver que Jesus nos amou e serviu a cada um de nós até o fim. Até o fim. Então, para que nós possamos servir a Deus, nós compreendemos que é necessário ter amor. Sem amor, nós não servimos a ninguém, nem a Deus, nem a homens, nem a nada, nem a nós mesmos. Porque quando eu não tenho amor, já disse que eu sou vazio, já disse que eu não consigo amar nem a mim mesmo, nem muito menos vou amar ao próximo, que é um segundo mandamento que Deus, sabe, diz ali na sua palavra, e resume, todos aqueles 10, ele vai dizer, primeiro você deve amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo você deve amar ao teu próximo como a si mesmo, amém? Então quando você se ama, você consegue amar ao próximo,
Então, a palavra de Deus diz aqui que é necessário ter muito amor para servir a Deus. Por exemplo, aqui em 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 4 ao 8, diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Então, meus amados, o servo, ele deve, para servir com excelência, ele deve ter amor. Por isso Jesus, ele, além de ter tanto amor por nós, ele nos amou até o fim. Ele nos amou até o fim. Como servos, nós temos servido com amor a Deus? Você tem se colocado à disposição de Deus, por exemplo, na obra do Senhor? Você tem dito: Senhor, estou aqui, usa-me. Você tem se colocado à disposição? Jesus nos serviu. Quanto que Ele esteve aqui, Ele nos serviu. Jesus, como rei, ali em Filipenses, no capítulo 2, diz que Ele se rebaixa e Ele se torna ali em forma um ser humano. Ele sofre, Ele vai até, sabe, ali a última escala da humanidade, e Ele então sofre, Ele então morre, então Ele é humilhado. Ele poderia ter chegado aqui, como muitos esperavam e ainda esperam. Por exemplo, os judeus ainda esperam que Jesus possa voltar nas suas carruagens de ouro, com os seus exércitos, com as suas espadas, com muito poder. Mas Jesus já veio. Jesus veio como simples servo, montado no jumentinho, entrando em Jerusalém, se tornando ali o mais baixo, mais humilde, o mais simples, para poder nos servir. E nós, como servos, como temos nos colocado diante da obra? Será que temos, por exemplo, cavado um buraco e colocado dentro ali os nossos talentos? O que temos feito? O verdadeiro servo, como diz a própria palavra, pode até ser traído, por alguns a quem ele serve. Jesus, ele seria ali traído por Judas, pois o diabo já havia colocado na mente, no coração de Judas para trair a Jesus. Mas o nosso trabalho como servo, ele está envolvido, sem sombra de dúvidas, em uma batalha, em uma luta espiritual. Quer ver você ser atacado? Trabalhe para Deus. Você lá na sua casinha, você sentado no banquinho ali, ninguém mexe contigo. O diabo não levanta ninguém, nem de fora, nem de dentro, ninguém. Mas quando você começa a trabalhar, quando você começa a lutar por Deus, quando você se coloca à disposição de Deus, fique atento, porque vai se levantar. Mas Jesus, como exemplo, mesmo sendo traído, ele nos diz que nós devemos continuar servindo ao traidor. E Jesus também, como exemplo, ele lava os pés de Judas. Ele mostra que ele é ele, que ele é Deus, que ele é poderoso. E nós, como servos, também devemos compreender que nós somos filhos desse Deus poderoso e que nós estamos aqui servindo a Ele. E quando eu costumo entender, quando eu faço as minhas orações, por exemplo, alguém diz: pastor, ora por fulano de tal que está doente. Pastor, ora aqui pela minha casa, ora por isso, olha por aquilo. E quando eu faço minhas orações pessoais também, eu costumo pegar todo o problema aqui e colocar nas mãos de Deus. E sabe o que é mais interessante? Eu deixo Deus agir, eu deixo Deus trabalhar.
eu deixo Deus fazer a parte dele. Aí talvez você vai dizer, pastor, mas assim é muito fácil, você pega todos os problemas e entrega na mão de Deus. É isso mesmo. Quando nós fazemos assim, nós estamos dizendo que Deus pode, nós estamos dizendo que Ele é o nosso general, nós estamos dizendo que Ele é quem vai à frente da guerra, nós estamos dizendo que Ele é quem pode resolver tudo, e que nós não podemos nada, e que a única coisa que nós podemos é esperar. Mas pastor, quando Deus diz não, o que você tem que fazer? Amém. Devemos compreender, se Deus diz não, é porque esse não é melhor para nós. E quando Ele diz espera, o que tem que fazer? Continue esperando. E quando Ele diz sim, aí a gente fica mais feliz, né? Mais alegre, graças a Deus. Mas a gente deve dar graças a Deus em tudo e em todas as circunstâncias, todas as ocasiões. Devemos dizer que Deus é bom, que Deus é maravilhoso. Então aqui, a gente está vendo aqui que as traições, elas podem até acontecer, isso pode até nos angustiar também, mas não deve tirar o nosso foco, não deve tirar o nosso objetivo, porque se nós estamos aqui, nós somos chamados, Deus nos chamou pelo nome. Ele não disse assim, ei, qualquer um de vocês vem aqui. Não foi isso que Ele fez. Ele chama pelo nome, aí você fulano de tal, você fulano de tal, você fulano de tal, venha cá. Eu te quero aqui comigo, eu te quero do meu lado, eu te quero na minha obra, eu quero que você venha me servir aqui pertinho de mim. Amém, igreja? Graças a Deus. Então, as coisas da vida acontecem, o diabo está aí para matar, roubar, destruir, ele vem também para nos perseguir, vem para nos acusar, porém nós compreendemos, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra as hostes celestiais, contra o inimigo mortal, mas também nós compreendemos que o nosso Deus Todo-Poderoso está conosco, é Ele que está à frente da batalha, é Ele que nos protege, é Ele quem cuida de nós, e que nada vai nos tirar esse amor tão maravilhoso. Amém, igreja? Diz amém aí, igreja, amém? Glória a Deus. O verdadeiro servo também tem consciência daquele que está enviando. Nós temos que ter consciência de quem nos envia. Nós temos que ter confiança também, consciência da autoridade, de quem nos entrega essa autoridade. É o nosso Deus. Nós temos que ter segurança da nossa identidade. O servo sabe que toda a autoridade vem de Deus. Jesus aqui no versículo 3, ele vai dizer, olha, tudo vem para mim, vem para as minhas mãos, vem sobre mim, vem toda a responsabilidade, vem toda a autoridade, e vem do Pai, eu também vou para o Pai. Quando nós trabalhamos como servos, nós também compreendemos que tudo vem de Deus para as nossas mãos, mas um dia vai voltar para Ele, porque um dia nós iremos prestar contas de tudo que eu fiz e de tudo que eu deixei de fazer como servo. Não vou fazer isso não, porque, sabe lá, não vou fazer hoje, não, vou deixar para fazer amanhã. Mas Deus está dizendo, vem filho, olha, tem isso para você. Não vou fazer hoje não por causa disso, daquilo. Não, vou fazer por causa de fulano. Vai prestar contas. E isso nos mostra que nós não temos a autoridade e nem muito menos. Nós temos essa consciência, nós temos essa segurança da nossa identidade. Deus, Ele pode nos pedir conta hoje do nosso trabalho. E o que nós iremos apresentar para Deus? A prestação de contas. O que iremos apresentar para Deus? Jesus, Ele tinha plena consciência do seu chamado, do seu messiado, ou seja, Ele tinha segurança de sua identidade. Jesus, Ele não precisava ser comparado a outros.
Aquilo foi muito estranho, Jesus lavar os pés dos discípulos. Aquilo foi estranho demais, porque só quem lavava os pés dos discípulos naquela época, na tradição judaica ali, era apenas aquele escravo mais baixo que tinha. Porque quando o seu senhor viajava, naquela época não tinha os sapatos, eram sandálias de couro, e os pés ficavam muito sujos, muito empoeirados. Então, quando chegava uma visita, quando chegava o dono da casa sentava numa cadeira ali, e aquele servo, o escravo da casa, ia ali para lavar os pés do seu senhor. E Jesus, o mestre, filho de Deus, lavando os pés dos seus discípulos, mostrando que ele tinha autoridade, tanto para servir como para ser servido. Mas ele escolhe servir, porque ele vai mostrar o exemplo. Porque no reino de Deus é tudo contrário. No reino de Deus é assim mesmo. O maior é o menor, né? O menor é o maior. É tudo na contramão. O maior tem que servir. E aqui a gente vê a identidade de Cristo. Ele não precisa se comparar com outras pessoas. É como nós que servimos a Deus. Alguém vai dizer assim: a Igreja Batista em Redonda poderia ter um pastor mais eloquente, um pastor mais inteligente, um pastor com muitos títulos. E por que não um servo? O que é melhor? A caneta, a inteligência? Ou alguém disposto a servir? Quem é você? Agora, nós não podemos abrir mão da nossa espiritualidade, não podemos abrir mão da nossa segurança bíblica e principalmente do amor que nós devemos ter pelas pessoas. Eu costumo dizer que você tem o seu trabalho, amém? Tem muita gente aqui diferente, né? Tem gente que trabalha no hospital, tem gente que trabalha em escola, nós temos empresários aqui, nós temos policiais, nós temos aqui gente que trabalha em empresas comuns, supermercado, outros que são donos de casa. Mas eu costumo dizer uma coisa para você: se você não tiver amor pelas pessoas, você está fazendo nada. Nada. Você pode ganhar dinheiro, você pode ser rico, você pode ser do alto escalão, mas se você não amar as pessoas... Eu olho os médicos, por exemplo, os médicos. Quando eu vou para o médico, eu fico olhando, não a inteligência dele, vou passar o remédio tal, mas eu olho como ele me trata. Eu olho a preocupação dele para comigo, o seu paciente. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Vocês estão compreendendo? Amém? Eu fico olhando como ele me trata. Ali mostra quem ele é. E o amor, ele está acima de qualquer coisa na vida. Qualquer coisa. Você pode ser o que você seja, lá de cima ou lá embaixo. Você deve fazer com amor. Amém? Então não fique se comparando. Eu queria ser como fulano de tal. Fulano de tal não é igual a mim. Não fique se comparando dizendo assim: eu vou me comparar para se depreciar ou para se engrandecer em cima do outro. De jeito nenhum, não faça isso. Você é você. Você é você. Só tem uma coisa que você deve se preocupar: sirva. E sirva com amor, sirva com excelência. Amém? Olha o que nós lemos lá no começo. Nós não estamos aqui para agradar a homens. Nós estamos aqui para agradar a Deus, acima de qualquer coisa. Se você tem se comparado aos outros, isso é um sinal de sua insegurança pessoal. Amém? O verdadeiro servo é aquele que se coloca a ponto de fazer o serviço mais ralezinho, sabe? Mais vil na igreja. Por exemplo, você
já varreu a igreja? O pastor aqui lá convida o pessoal, né? Pessoal, vai ter um mutirão na igreja, vamos lavar a igreja, vamos escovar a igreja, vamos, sabe, isso a gente costuma fazer mais quando é festa de aniversário da igreja, você vai prestar atenção, né? A gente dá aquela geral assim na igreja. Pessoal da zeladoria, né, os cooperadores, eles vêm a semana vêm tratando, vêm cuidando da igreja, mas quando chega perto da igreja a gente faz aquele multidão geral, arruma tudo, manda pintar, manda arrumar, vem alguns para varrer, para lavar. Você já esteve aqui? Alguns desses dias, vocês já vieram aqui? Você está disposto a fazer isso? Por exemplo, a lavar os banheiros? Quantos aqui já lavou um banheiro da igreja? Quantos aqui, por exemplo, já se dispôs a ficar lá fora para vigiar os carros? Eu quero ficar lá fora hoje. Pastor, eu não vou assistir o culto hoje não. Eu quero ficar na escala ali do Atalaia, eu quero olhar os carros lá fora. Sabe, o verdadeiro servo é aquele que se coloca à disposição. F.F. Bruce, ele se referindo a Jesus, ele diz assim: ele se veste como um empregado da casa e pratica a tarefa também de um empregado. É como um pastor, o pastor é tudo dentro da igreja. O pastor é aquele apenas que só serve para pregar e está no gabinete ali dele, estudando, orando, fazendo alguma coisa? De jeito nenhum. O pastor é babá, o pastor é porteiro, o pastor cuida da chave da igreja, o pastor olha a limpeza, o pastor ajuda na limpeza, o pastor está lá fora, está capinando. Para quê? Para aparecer? Não. Para dar exemplo. Para mostrar que aquilo que nós estamos fazendo aqui não é para que a gente se aparecer, mas sim para se colocar diante de Deus, para poder trabalhar naquilo que é mais simples, aquilo que as pessoas menos valorizam. E diante desta competição, né, Jesus ele lhe dá um exemplo muito grande. Por exemplo, aqui em Lucas 22, do 24 ao 27. Surgiu também uma discussão entre eles, acerca de qual deles era considerado o maior. Olha só, Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim, pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, como o menor, e aquele que governa como que serve. Pois quem é maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Jesus está dizendo, realmente dentro dessa toda escala, dentro dessa escala geral aí, o maior é o presidente. E dentro daquilo que a gente chama da ética, né, humanitária aí, dos direitos e deveres e também dos cargos, alguém vai dizer assim: eu sou chefe, então eu devo ser servido. Mas Jesus vai dizer assim: não é assim não. No reino de Deus é o contrário. É o contrário. Que havia uma discussão ali, 2 discípulos chegaram: olha, eu vou sentar do lado direito de Jesus, o outro não, eu vou ficar à esquerda. Vou me colocar aqui à esquerda. E talvez você diga assim: eu não trabalho na igreja, mas eu quero ter um cargo. Eu não quero essas coisinhas não, pastor. Se você quiser me colocar aí diante de uma autoridade, quiser me colocar num cargo bom, eu vou. Agora, só para estar ali assistindo as reuniões, servindo água, sabe, chamando os irmãos, pregando, vou não. Vou estar errado. Porque no reino de Deus é o contrário. É o contrário. O maior é o menor, o menor é o maior. As pessoas brigam por cargos na igreja, mas eu duvido se elas estão dispostas, por exemplo, a ir aos asilos, se elas estão dispostas, por exemplo, a ir aos orfanatos, se elas estão dispostas a irem aos hospitais, se elas estão dispostas, por exemplo, a ir nas casas de recuperação. Não vão. Não vão. Então, meus amados, nós devemos nos colocar como Jesus.
devemos nos vestir como empregado e também fazer a obra de um empregado. Servir a Deus. Gente, isso vai fazer uma falta tão grande na sua vida, tão grande. Você pensa que depositar coisas no céu é só dar o dízimo e a oferta? Você pensa que é só isso? A Bíblia diz que nós devemos depositar os tesouros ali no céu, até nossas lágrimas, elas são depositadas ali no odre. Depois ela transborda quando a gente chorar demais. Ou seja, quando eu precisar de Deus, quando minha mãe estiver doente, quando meu pai estiver doente, meu filho estiver doente, quando eu estiver doente, quando eu precisar de Deus, Deus vai dizer assim: deixa eu olhar aqui no livro aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui, como é que está a conta pessoal aqui do pastor Erisvan. Vou dar uma olhadinha aqui. Vocês lembram do rei Ezequias, não lembram? Lembram, amém? Quantos lembram do rei Ezequias aí? Amém? Ele ia morrer. Ele ia morrer. Mas ele vai lá e diz assim: Deus, olha aí para a minha conta pessoal. Olha como é que está a minha conta aí, Deus. Eu te sirvo. Eu sou teu servo. E aí Deus disse assim: vou fazer o seguinte, eu vou te dar mais 15 anos de vida. Eu pergunto para você, como é que está a sua conta pessoal lá no céu? Você tem orado, você tem lido a Bíblia, você tem cooperado com o reino de Deus, com tudo. Você tem feito bem às pessoas, você tem amado as pessoas, você tem cuidado das pessoas, você tem tratado bem as pessoas, você tem servido as pessoas. Ou primeiro você diz, primeiro eu, depois eu, aí depois eu, depois, se sobrar, aí se sobrar não tem mais. Amados, a gente pode até encontrar essa resistência como servo. Nós temos o exemplo de Pedro. Pedro, ele diz: Senhor, ora mais, tu não vai lavar os meus pés, não vai. E Jesus vai dizer: Pedro, se eu não lavar, tu não tem parte comigo, querido. Tu não entende essas coisas agora, mas tu vai entender depois. É como nós não entendemos agora, mas agora nós temos saúde, não temos? Amém? Agora nós temos recursos, temos ou não temos? Amém? Mas amanhã, como é que nós sabemos do amanhã? Nós não sabemos. A vida é uma roda gigante, eu costumo dizer isso. Se você está aqui, glória a Deus, mas cuidado, a roda gigante pode girar, te deixar lá embaixo. Se você for orgulhoso, você vai sofrer muito. Porque eu costumo dizer que o orgulho do pobre é pior do que o orgulho do rico. Porque o rico tem o que gastar, e o pobre tem o quê? Por isso, rico ou pobre, servimos a Deus, amém? Rico ou pobre, guarde isso no seu coração, rico ou pobre, continuemos servindo ao Senhor, colocando ali, ó, depositando, deposita. Se você não tem o que fazer durante o dia, se você não tem como me ajudar, planta uma árvore. Porque eu acho que essa daí está no último, né? Porque tem tanta coisa que a gente pode fazer. Pode botar o joelho no chão, pode orar. Você não pode sair de casa, como realmente a gente não aconselha.
Você pode orar por alguém. Meus amados, Jesus ele ensina com palavras, mas também ele ensina com exemplo. Ele mostra na prática como deve ser a nossa vida, como devemos servir as pessoas, como devemos amar as pessoas. Jesus ele diz: vocês me chamam de mestre, eu sou mestre, mas aprendam comigo, aprendam a servir as pessoas como eu estou servindo. Nós devemos lavar os pés uns dos outros. Você tem lavado os pés dos outros? Nós devemos imitar o mestre, e você tem imitado o mestre? Você tem sido um imitador de Cristo? Os versículos 16 e 17 diz assim: o servo não é maior do que o seu senhor. Ou seja, se o senhor serve, os seus servos também devem servir. Amém? O servo, preste atenção nisso, o servo não é maior do que o seu senhor. Ora, se o mestre está servindo, então se nós servimos ao mestre, nós devemos também fazer o que ele faz. Jesus ele encerra toda essa sua palavra no versículo 17. Ele diz: bem-aventurados sois, se praticares essas coisas. Pratiquemos o bem, servimos a Deus, e Deus nos abençoará. Amém? Que Deus abençoe você, sua casa, a sua família. Eu quero também agradecer e dizer a você que está aí do outro lado também: Deus abençoe você, sua família, a sua casa. Estamos com saudade de você. Que logo, logo, em nome de Jesus, tudo isso passe e possamos estar todos juntos aqui, não apenas em cadeiras separadas, mas juntos realmente, unidos aqui louvando ao Senhor.